Abri. Bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos então, mais uma vez nessa noite, fazendo essa reunião, esse culto, como agora já virou um hábito falar, uma live. Mas a gente tem um entendimento pleno, completo, que é o culto ao Senhor. E nessa noite estamos mais uma vez aqui, eu, Luan, o obreiro Luan, e a nossa missionária Solange. Como já estamos acostumados a sexta-feira estarmos reunidos. Hoje eu quero com vocês conversar sobre um tema. A gente vai aqui conversar um pouquinho sobre isso, né, Luan? Não vamos estender bastante, mas eu acredito firmemente que você vai aprender muito nessa noite. Estou com o meu computador, deu uma pane aí, mas breve voltará. Então talvez a interação vai ficar um pouco difícil dos irmãos conosco aqui. Mas dando aí, eu conseguindo me organizar, a gente interage em algumas perguntas ou participação dos irmãos. Eu aproveito ainda no início em dizer que está tudo bem com os irmãos da igreja, né, dentro do que eu sei, tudo sob o controle de Deus, né, tudo bem com o ministério pastoral, o ministério da palavra, os irmãos, obreiros, obreiras, né, os irmãos membros da congregação, tudo indo dentro daquilo que é possível. As orações têm dado resultados, surtido efeito, Deus tem cobrido o nosso arraial com seu sangue, essa unção tem estado sobre nós, guardando não só a nós, mas aos nossos. Louvamos ao Senhor por isso. Vamos então dar início. Eu vou pedir a nossa missionária Solange, de onde ela está mesmo, para ela fazer essa oração inicial, e a gente vai abrir o texto áureo e vamos então começar a conversar um pouquinho sobre o reino de Deus. Senhor Deus, nessa noite apresentamos as nossas vidas diante do Teu altar. Te pedimos, Deus querido, que Tu fale conosco, palestre conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Pai amado, Pai querido, nessa hora nós apresentamos, Senhor, a nossa nação. Tende misericórdia, Senhor. Entra com a Tua mão, Senhor. Só Tu pode entrar com bálsamo de cura. Deus, apresentamos os nossos governantes. Apresentamos, Senhor, todos que trabalham na linha de frente, médicos, enfermeiras, pessoal da limpeza, pessoal da manutenção, motorista de ônibus, todos, Senhor. Apresentamos diante do Teu altar e te pedimos, Senhor, guarda essas vidas que estão trabalhando, Senhor Deus querido. Senhor, apresentamos a população do nosso país. Pedimos, Senhor, que Tu toque no coração, que abra a mente, Deus, que Teu povo entenda, Senhor, que há um tempo determinado para cada coisa e que nesse tempo, Senhor, é tempo de se guardar. Deus, muito obrigado. Usa os palestrantes desta noite, Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Vamos então começar. Vamos começar abrindo um texto em Provérbios, no capítulo 14, no verso de número 12. Provérbios 14, verso de número 12. Um texto muito explorado, muito conhecido, muito trabalhado, um texto muito lido. Você vai perceber isso. Eu acredito que você que está aí já ouviu uma mensagem, ou já leu esse texto. E em cima desse texto nós vamos trabalhar um tema para a gente organizar o nosso pensamento. O Luan quer falar alguma coisa enquanto os irmãos abrem, um cumprimento. Meus irmãos, boa noite, Pai do Senhor. Glorifico a Deus por estar aqui mais uma noite, nosso pastor presidente, nosso missionário Sol. E vamos lá, irmãos, pegue a sua Bíblia, pegue papel, caneta, vamos estudar, esse tema que já já nosso presidente estará
dando aos irmãos, tá bom? Amém, graças a Deus. Então, Provérbios capítulo 14, no verso de número 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Eu repito: há caminhos que ao homem parece direito, ou parece ser bom, mas o fim dele são os caminhos de morte. Em cima desse texto, nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é: faça a escolha certa, tomar a decisão correta. As escolhas, nós vivemos diariamente tendo que tomar atitudes, fazer escolhas. Alguém já disse, desde ao acordar, nós levanto agora ou daqui a 5 minutos. E por aí vai, escova o dente, ou toma um café, enfim. E você vai atravessando o dia tendo que tomar atitude ou fazendo as escolhas diárias. Mas a nossa perspectiva nessa noite é trazer luz aos irmãos de tomar, ou de fazer uma escolha correta, uma escolha em Deus. Porque quando nós fazemos escolha em Deus, nessa escolha, nessa decisão, nós nos sentimos seguros, porque com o auxílio do Espírito Santo, com a sabedoria que Deus nos dá, e a sabedoria, ela é a capacidade de você analisar os prós e os contras dentro daquela atitude, escolha que você está para fazer. Então, fazendo as escolhas certas. Tem gente que vai escolhendo, tomando atitudes, até um dito popular, descobre um santo para cobrir o outro. E em cima dessas perspectivas, dessas ações, dessas atitudes, nós vamos vendo que muitos de nós, talvez nós em alguns momentos, ou em algumas áreas da nossa vida, vai empurrando com a barriga, porque lá atrás fez uma escolha errada. E ao fazer essa escolha errada, nós não temos coragem do enfrentamento. E quando nós não enfrentamos agora, lá na frente, coisas semelhantes, parecidas, vão aparecer no nosso cotidiano, no nosso caminho, e aí aquilo que deixou de ser resolvido lá atrás vai vir à tona diante daquela circunstância que está à nossa frente. E é aí que causa um maior problema na vida do ser humano, porque ele tende a parar. Os irmãos ou a pessoa, ela já não tem mais perspectiva, porque está toda amarrada, agarrada em atitudes passadas, que acabou gerando caminhos de morte para a sua vida. Então, eu quero nessa noite, junto com o Luan, conversar com você, para Deus nos dar sabedoria, que é a capacidade de discernir, os prós e os contras. Com a sabedoria você analisa as consequências. Se eu entrar por esse caminho, eu vou entrar num caminho, e esse caminho pode gerar isso para a minha vida. Pode abrir duas, três portas, melhor dizendo, que vai me causar transtorno. Então eu não vou tomar essa atitude. E aí talvez a gente dê uma passadinha do que é a fé nessa circunstância, nesse momento de embate. Então eu repito para os irmãos, em Deus, quando nós tomamos as decisões, fazemos as escolhas, em Deus elas são certas, porque em Deus há segurança, em Deus há uma visão, há uma versão muito mais além do que os nossos olhos humanos ou do que os olhos da inteligência humana conseguem ver. Quer dizer, os olhos da inteligência humana vai até aqui, mas os olhos de Deus, na sabedoria, vai muito mais além. Eu quero passar para o Luan, para ele já, nessa primeira oportunidade, já abrir um leque para nós, que a coisa hoje vai ficar boa. Meus irmãos, então vemos aqui com a nossa palavra introdutória do nosso pastor presidente, que as escolhas fazem parte da nossa vida.
Agora perceba o texto do capítulo 14, verso 12 de Provérbios. Perceba que o texto diz que há um caminho que o homem, ou que ao homem parece direito. É importante nós pararmos para analisar que as escolhas que fazemos, ou que o homem faz, presidente, são baseadas em critérios. Toda escolha que fazemos baseadas em critérios. E o que são critérios? Eu fiz aqui uma definição. Critério quer dizer avaliação. Eu avalio. Uma outra definição que eu achei fenomenal. Que critério é a faculdade de discernir. Isso, o homem baseia-se nos seus critérios, dentro daquilo que ele quer, na sua avaliação humana, e dentro dos seus critérios ele faz a sua escolha. Ló, me cita um exemplo bíblico. Vou começar. Eu tenho Ló e Abraão, Gênesis capítulo de número 13. O texto diz que Ló tinha a oportunidade de fazer a escolha, mas a sua escolha foi precipitada, porque aparentemente aos seus olhos, ou seja, baseado nos critérios dele, critérios de beleza, critérios superficiais, critérios estéticos, a terra era boa. Porém, o que aconteceu? Os irmãos conhecem a história. Tudo bem que a promessa estava em cima de Abraão, ok. Mas a escolha de Ló foi precipitada. Então, os irmãos podem perceber que esse é o primeiro exemplo bíblico, que Ló, ele tinha os seus critérios superficiais, externos, de estética, e ele faz a escolha de que a terra era boa, vai para aquela terra, mas aquela terra aparentemente era boa, mas não era boa. Então, o texto está justamente nos mostrando isso, que fazemos escolhas dentro de critérios, dentro de avaliações. E aí, o homem só percebe que o caminho que ele pegou, baseado nos seus critérios, é um caminho ruim, é um caminho de morte, quando ele chega no fim. Esse que é o terrível do texto missionário. Ele não descobre que o caminho é ruim no começo. Ele descobre que o caminho é ruim no fim. E quando chega no fim, irmão, para voltar, só Jesus. Amém. Glórias a Deus, né? Esse primeiro ponto, essa primeira pontuação já abriu aí muita coisa boa para nós. Eu quero continuar trazendo um outro texto que vai amparar, vai aparelhar nós, diante dessas circunstâncias, para não tomarmos atitudes erradas ou fazermos escolhas que não vão colaborar para o desenvolvimento da nossa salvação. Eu lembro daquele texto que diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto e que não andam segundo a carne. Muitas vezes esse texto ele é aplicado, né, quando a gente está nos transtornos da vida, quando nós caímos em ciladas por falta de uma decisão correta, de uma escolha certa, a gente apela para esse texto. Não, todas as coisas cooperam para o bem, né? Mas se nós olharmos com os olhos da sabedoria, talvez estamos vivendo nesse momento estamos colhendo fruto de uma decisão errada lá atrás, pela estética, pela aparência, né? Então, queridos, esse texto, na verdade, ele está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto, segundo o seu decreto, e que não andam segundo a carne, né? Então, esse texto vai trabalhar a salvação, o desenvolvimento da salvação, como Paulo diz, né? Aquele que começou a boa obra há de terminar até o dia final. Vamos então ao texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Está na carta aos Romanos, no capítulo 12, outro texto muito conhecido, capítulo 12, verso de número 2. Vamos ficar só no verso de número 2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, Paulo está dizendo aqui, para não se conformar com o sistema,
Eu lembro que mamãe sempre falava assim, né? A gente argumentava, meu colega faz isso. Ué, e se ele se jogar na linha do trem, você vai se jogar? Qual a mãe que não falava isso pro filho? Qual o filho que já não ouviu isso da mãe? Então a gente se argumenta para se defender de uma fala da sociedade, de um ato da sociedade. Paulo está dizendo aqui, não se conforme com este mundo, com o sistema desse mundo. Tem muita gente que faz porque está fazendo, porque todo mundo faz. Aí a luz que temos nesse texto é o seguinte, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Metanoia, mudança de mente, Luan. Mudança de mente, metanoia, mudança de mente, né? Já, né, há outro texto que diz, né? Aquele que rouba, não roube mais. A mudança de caráter, de atitude. Então a nossa perspectiva agora, pela renovação do nosso entendimento, é com uma visão espiritual, com a ótica divina, com a ótica de Cristo. Segunda carta aos Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo novo se fez. Já brota agora os olhos espirituais. Quando há renovação de entendimento, a nossa visão, a nossa perspectiva, nós olhamos as coisas num outro nível. Então as nossas decisões já não vão estar mais sendo governadas com a mente carnal. Talvez o que aconteceu com o sobrinho de Abraão. Com os olhos humanos. A minha mente mudou. Inclusive, ao terminar esse texto, né, 2 Coríntios 5,17, lá para o 19 a 21, Paulo vai falando assim, agora não olhe mais com os olhos da carne. Não considere o teu próximo mais com os olhos, não veja com os olhos da carne. Então, o nosso entendimento, quando ele é renovado, agora ele é conduzido pelo cabresto do Espírito Santo de Deus. E aqui, para passar para o meu amigo Luan, eu concluo a parte B desse texto que diz, né, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu estou no meu andar, dialogando com a vontade de Deus, no meu andar, eu estou dialogando, né? A minha vida está no estilo da vontade de Deus, com certeza. Todas as minhas escolhas serão certas. Porque eu vou permitir o Espírito Santo de Deus governar a minha mente, governar os meus passos, né? Então, não verei caminhos de morte na minha vida, porque estou sendo conduzido na perfeita e agradável vontade do Senhor. Meu amigo Luan, por favor. Irmãos, percebam que na fala do nosso pastor presidente, ficou muito claro para nós que o Senhor constantemente, o Espírito Santo, aquele que está em Cristo, aquele que busca ter uma mente de Cristo, aquele que busca aquilo que Paulo disse em Colossenses 3, buscar as coisas de cima, não nas coisas que estão na terra. Depois ele diz, pensar nas coisas que estão de cima, não nas coisas que estão aqui. Ele é conduzido pelo Senhor, ele é conduzido pelo Espírito Santo, e constantemente o Senhor está lhe mostrando o caminho que ele deve pegar e as escolhas que ele deve fazer. As escolhas que ele tem que fazer constantemente. Agora perceba uma coisa muito interessante. Deuteronômio capítulo de número 30, verso 15. Deuteronômio 30, verso 15. Todos nós conhecemos esse texto. Vês aqui hoje que te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Deus usa Moisés para dizer para o povo o seguinte, olha só, eu coloco perante a vocês dois caminhos, o bem e o mal, a vida e a morte. Aí chega no verso número 19, olha o que diz o texto, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte. Olha só, tem testemunha. Eu estou colocando para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí, olha o que diz o texto. Escolhe, pois, a vida, para que vivais tu
e a tua descendência. Ou seja, o próprio Deus que faz a proposta da escolha, olha só, vida e morte, é o que eu tenho para vocês. Mas só que eu amo tanto vocês, que eu aconselho a vocês a escolher o caminho da vida, ao caminho da bênção. Mas como isso vai acontecer? Me obedecendo, me tendo como centro. Percebe, irmãos? O Senhor é constante, porque Deus ele não interfere na decisão do homem. Mas Deus ele dá as opções. Deus ele mostra os caminhos. Olha só, se você escolher esse caminho aqui, é isto. Se você escolher esse caminho aqui, é isso. Mas o que eu quero para você é este. É a bênção. É a vida eterna. São as bênçãos que eu tenho para você. Mas para isso acontecer, você tem que me obedecer. Foi isso que o Senhor, pastor presidente, constantemente bateu nessa tecla com o povo de Israel. E o povo de Israel teve dificuldade para entender isto. Todo instante o Senhor colocando Israel para entender este ponto. Colocando a Israel as escolhas, mas dizendo o que ele queria. Os irmãos podem perceber que agora o povo, lá no livro do profeta Samuel, o povo queria um rei. O povo escolhe um rei. Os irmãos conhecem a história. O povo não queria mais a teocracia, o governo de Deus. Não, queremos um rei. Olha a escolha que o povo fez. E os irmãos conhecem a história. Deus deu o que o povo pediu e sabemos a história com Saul. E ali Deus colocou aquele que ele havia escolhido. O que Deus queria desde o início era que o povo entendesse que Deus queria ser o centro de tudo. Mas o povo fez uma escolha e Deus concedeu. Oi? Amém. Vamos então aqui, mais um outro texto bíblico, né, irmãos? Eu comecei na introdução dizendo que em Deus, quando a pessoa está em Deus, ela sente segurança nos seus passos, né, há um livro, né, que todo novo convertido de 15 anos para trás, ele pelo menos ouviu falar, mas muitos leram, nos seus passos, o que faria Jesus, né? Então era um livro que trazia muita segurança, né? Quem aqui que é crente de 15, 20 anos para trás, não lembra de fazer assim, ao tomar uma decisão, peraí, Espírito Santo, o que eu faço? Ai, Jesus, me ajuda agora. Não, mas falava isso, não é assim, numa explosão de rápido de pensamento, não. Fazia isso consciente, nos seus passos. O que faria Jesus? Né? Quantas vezes a gente se esbarra em situações conflituosas, desesperadoras, e temos ou somos obrigados a tomar uma atitude, fazer então uma escolha. Fica muito difícil mesmo, mas Deus está conosco. Todos aqueles que estão em Deus, na pessoa de Deus, é isso que Paulo diz aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Ué, mas é para fechar o olho o tempo todo? Paulo está orientando a conexão. Quando nós estamos conectados, ligados em Deus, 24 horas. Certa feita eu perguntei para um líder de vários pastores. Eu perguntava para ele, como que, né, com muito carinho e respeito, mas como é que o senhor ora? O senhor é um homem de orar? O senhor é... Ele, olha, eu estou no meu carro, eu estou andando, eu estou no shopping. Aonde eu estou conversando, falando comigo, na verdade eu estou falando com Deus. Eu nunca mais esqueci isso, Luan. Nunca mais. Em Deus. Quando nós estamos em Deus, sentimos segurança nos nossos passos. Sentimos segurança em nossas decisões. Porque tanto envolvimento com Deus, que a gente parece que as coisas vão se repetindo, porque a gente acaba herdando a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Então os medos são acalmados. Os medos são acalmados quando nós estamos em Deus, né? Suas promessas. Olha, quem aqui já nos esbarrou com um crente assim? Talvez você que está aí nos ouvindo agora, participando conosco, você mesmo se depara com situações e percebe, mesmo com caos acontecendo à sua volta, você não se desespera e você tem a certeza convicta no teu coração
de que as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus não falham, porque você está em Deus. Queridos, eu não estou aqui querendo conotar nesse momento que é por causa do teu jejum, que é por causa da sua oferta, do seu dia. Não é por causa dos critérios, a princípio, que devemos ter, mas é porque a gente faz questão de ser igual aquelas 5 virgens, ter reserva. Nada está ruim, eu estou orando, eu estou ligado com Deus. Então, queridos, em Deus nós sentimos segurança, em Deus temos a certeza, a convicção de que as suas promessas não falham, e temos isso ardendo no nosso coração, que para Deus não há impossível. E aí eu quero ler com os irmãos o Salmo 91, salmo muito conhecido. Vamos então só o versículo de número 1, para eu não comer o bolo todo e o Luan falar um pouco mais. Diz assim, ó, Salmo 91, verso 1. Aquele que habita, deixa aí, ó, habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos falar desse texto, desse versículo, na concepção dos judeus. Como que os judeus via essa questão de habitar no esconderijo do Altíssimo? Por que eu estou dizendo judeus? Pelas suas experiências de caminhada no deserto, no Egito, passando pelo deserto, o mar abriu. Todo esse processo, essa narrativa que nós conhecemos de Deus fazendo proeza no seu povo e através do seu povo. Então, quando um judeu, quando ele falava o Altíssimo, essa expressão, o Altíssimo, né, é igual aqui para nós, a gente fala, há poder no sangue. Meu Deus! A gente quer que as coisas fiquem em ordem. Chame a Deus. Então, um judeu, quando falava o Altíssimo, olha o que passava na cabeça e no coração dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele estava, na verdade, dentro dele, tendo o seguinte entendimento verídico, real para ele. O Altíssimo chegou, o grandão chegou, o maior chegou. Agora, as outras coisas, me permita aqui usar isso, as outras coisas vão colocar no seu devido lugar. Você é pequeno, você é menor ainda, você fica lá porque alguém maior chegou. O Altíssimo chegou. E uma vez que estamos em Deus, sentimos essa segurança, e então tomaremos a atitude certa. Faremos a escolha certa. Escolha essa que vai colaborar com a minha fé. Escolha essa que vai colaborar com a minha caminhada em Deus. Escolha essa que vai beneficiar a minha família. Alguém já disse que a sabedoria beneficia mais quem está à sua volta do que o próprio. Quem não gosta de estar perto de alguém sabe. Graças a Deus que o meu líder, graças a Deus que o meu pai, minha mãe, graças a Deus que eu tenho um colega, uma irmã que sempre tem uma palavra que vai e me ajuda a tomar as decisões. Na outra parte eu vou voltar aqui, que se conselho fosse bom ninguém daria. Vamos quebrar esse mito. Vamos quebrar esse paradigma que isso não é de Deus, falando à luz das Escrituras. Então, quem está em Deus sente tudo isso e percebe que o Altíssimo chegou, as coisas vão colocar-se no seu lugar e aí a sua mente vai ficar arejada e você tomará a decisão certa. Meu amigo Luan, por favor. Irmãos, eu escrevi algo aqui que eu acho que foi Deus que abriu o entendimento. Por que devemos entender que devemos fazer as escolhas certas, baseado em tudo até aqui que nós estamos estudando? Porque as escolhas têm um propósito. Toda escolha tem propósito. Olha que interessante isso. Luan, você tem como provar na Bíblia? Claro que eu tenho. Daniel, capítulo 1, verso 8. E Daniel propôs no seu coração a não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Daniel sabia, ainda que era muito jovem, muito novo, moço, mas ele sabia de que Deus tinha algo com ele naquele lugar.
Ele sabia que Deus tinha um propósito com ele dentro da corte da Babilônia. Por isso que ele escolheu, não vou me contaminar, não me assentarei à mesa, não, porque eu sei que tem um propósito, as nossas escolhas têm propósito, por isso que é importante sermos direcionados pelo Senhor, por isso que Deus a cada dia nos faz entender isto, porque as escolhas têm um propósito. Outro texto que eu vou citar aqui, até Deus tem escolha. 1 Coríntios capítulo de número 1. 1 Coríntios 1, verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Até Deus tem escolha. Para quê? Para que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo? Para confundir as sábias. Olha o propósito. Então o propósito de Deus escolher as coisas loucas deste mundo é para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas, parte B, deste mundo para confundir as fortes. Então até Deus ele tem suas escolhas com seus propósitos. Então o que Deus está abrindo nosso entendimento, nos ensinando aqui nessa noite, é justamente isto também. Que fazer a escolha correta na direção do Senhor é porque tem um propósito. E isso é em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Em todas as áreas. Devemos fazer escolhas perante a direção do Senhor, porque tem um propósito, presidente. Amém. Tá rápido hoje, você não está falando quase nada, Luan. Meus irmãos, acho que chegaram ainda há pouco, sejam bem-vindos nessa sala, sejam bem-vindos a essa reunião. Estamos trabalhando um tema, fazendo as escolhas certas, tomando as decisões corretas, decisões em Deus, né? Aqui na outra parte, daqui a pouco o Luan ficou aí com esse ponto de falar, né, de decisões que causam transtorno, pessoas que não usaram a sabedoria de Deus, talvez mesmo conhecendo a Deus, mas não souberam tomar as decisões corretas, decisões que iam beneficiar a sua vida. E aí, vamos então, eu vou ler aqui alguns comentários, o nosso bispo gosta de participar, além do bispo tem outros aqui, vamos ler então, eu peço assim, a paciência dos irmãos, tá? Veja aí, olha, o bispo aqui colocou para nós, a motivação que leva a escolher é o alvo a ser alcançado, terminará o caminho a ser seguido, sucesso ou não da escolha feita. Ele fez um resumo, né? Um resumo aqui do que a gente falou nesse primeiro ponto, né? Logo na introdução. Então, é a motivação. Eu lembro, bispo, que o senhor uma vez falou aí para nós, quando alguém diz que vai tomar, né? Alguém precisa tomar uma decisão, talvez eu acho que é isso que o senhor está falando aqui. Alguém vai tomar uma decisão, né, numa conversa, não, eu vou orar para ver se isso é de Deus. A sua resposta será em cima do que já está construído no seu coração. Aí muitos tomam uma decisão, depois lá na frente tem que voltar atrás. Porque a motivação do seu coração já tinha decidido, ele já estava com a decisão. Ele só, né, maquiou, fui forte agora, né? Só maquiou com uma espiritualidade, né? Talvez o bispo comente aí, havendo tempo aí. Vamos ver aqui outra também. Novamente o nosso bispo. O pior de uma escolha errada é, ao invés de assumir, transferir a culpa do resultado. Uma escolha errada, assumida, sempre ameniza o peso da culpa e abre espaço para o reparo. Olha que coisa maravilhosa. O Pim joga lá no Face aí, ó, para abençoar outros. A Isabela também participa. Jesus disse isso a Marta, que ela estava fatigada com muitas coisas, quando apenas uma era necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e dela não seria tirada. Ó, sabe, irmão, quem aqui, as donas de casa, que vai para o mercado com uma lista, chega lá na lista, ela coloca as prioridades. Irmãos, não deixa a escolha essencial que vai demarcar o sucesso, a sua vitória. Não deixa isso para depois, não deixa aglomerar muitas outras coisas que não são úteis naquele momento. Vamos então mais uma outra aqui. Ela coloca aqui em Lucas 10:39. Isso aí que veio agora. Bom, vamos então abrir um outro texto aqui.
Provérbios ainda no capítulo de número 11, Provérbios 11, 14. Em cima disso, dessa leitura que eu farei, eu vou trabalhar uma frase muito conhecida. E essa frase, ela, para nós que somos cristãos, para quem é cristão, é perigoso isso. Eu vejo, talvez você conheça pessoas que são banhadas com essa informação. E por isso elas se fecham e não se abrem. E continuam vivendo uma vida fraca, e me permita aqui, miserável, em áreas da sua vida, porque não sabem buscar ajuda para tomar uma decisão correta. Vamos então. Fosse assim, Jesus não escolhia os seus companheiros. Deixo-vos de chamar de servo, e sim de amigo. Vamos então. Provérbios capítulo 11, no verso 14, que diz assim, ó, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Aí um ditado tão comum que diz assim, que se conselho fosse bom, ninguém daria, venderia. E em cima disso, ou debaixo dessa profecia, dessa visão que é diabólica muitas vezes, para não dizer todas, né? Se o conselho fosse bom, ninguém daria. Depende das fontes, depende das suas referências. Nessa trajetória de 20 e poucos anos de caminhada, a gente já viu bastante coisa, não muito, a gente ainda está andando, estamos aprendendo, todo dia a gente está aprendendo. Amanhã, se Deus permitir abrir um novo dia para todos nós, caso Ele não volte agora, ou nessa madrugada, a gente amanhã é mais um dia para nós aprendermos alguma coisa. Amadurecer, ganharmos experiência para saber tomar as atitudes certas. Então, se o conselho fosse bom, ninguém daria, venderia. Não, o texto está dizendo aqui, ó, na multidão de conselheiros, a segurança. Quem são os seus conselheiros? E como eu estava falando, alguém tinha, né, o seu líder, a sua referência, aquele que zela por sua alma, por sua vida, é responsável espiritualmente. Ele foi buscar conselho, isso muitos anos atrás, em outro lugar. Então, quem orientou ele, orientou no superficial do que ele passou. Escuta isso, irmãos. Que eu acho também uma covardia, quando não se abre na profundidade e você quer um conselho de alguém, alguém vai te dar o conselho em cima do que você trouxe. E com certeza, quando eu não ajo de forma correta e coloco para você superficial, o que você acha disso? Você não está aparelhado de toda uma história que está por trás do que eu estou te passando. Né? Isso é uma hipótese. Tem outras também. A outra, né, é que muita gente vai procurar decisões em pessoas erradas para tomar a decisão certa. Pessoas que podem falar aquilo que você já espera. Então, não, eu vou procurar a missionária Solange porque ela é minha amiga. Ela não vai dizer não para mim. A missionária Solange, não por um ato de má fé, mas a Solange, devido à sua natureza, talvez não vai lhe confrontar por ser muito amiga sua. Estou dando aqui hipóteses e exemplo, tá, irmãos? E aí você quer ouvir aquela resposta, você vai procurar. Já viu? Todo filho, vou para a casa da minha colega, vou para a casa do meu amigo. Porque lá na casa do amigo, da colega, você não é obrigado a manifestar suas responsabilidades que você tem dentro da sua casa. Então, na multidão de conselheiros, há sabedoria. Conselheiros são pessoas com responsabilidade com o que fala, responsabilidade com a sua vida. Né? Somos de uma época aqui, quem tem mais de 30 anos, de uma época que o pai abençoava, a gente saía seguro de casa. Porque a gente sentia essa proteção paternal, maternal. Então, porque os pais eram responsáveis, são os responsáveis pelas vidas dos filhos. E falando espiritualmente, saiba com quem você está procurando conselho. Quem são os muitos conselheiros da sua vida? Quem tem ajudado a você? Quem tem norteado a sua vida espiritual? Quem tem acrescido
né? Quem tem ajudado o desenvolvimento da sua fé. Cuidado, irmãos. Precisamos ter muito cuidado. As más conversações corrompem o bom costume. Quem é essa pessoa que te orienta, que ajuda você a tomar a decisão? Ela está bem consigo mesmo? Ela está bem com a sua família? Ela está bem com a sua igreja? Ela está bem com os irmãos? Ela está bem na comunhão da igreja? Não podemos esquecer que dentro do exército do inferno, eles trabalham de forma organizada. Já diz lá na batalha espiritual, Efésios capítulo 6, 12. Tudo organizadinho, principado, potestade, há uma organização. Então, lógico que o diabo não vai deixar para trás. E vai trabalhar pessoas, inocentes ou não, para te ajudar a tomar uma decisão errada. Mas hoje, à luz da palavra, Deus traz à tona para nós que, não havendo sábia direção, o povo cai. Mas, porém, na multidão de conselheiros, há sabedoria. Eu tenho pessoas que me ajudam. Eu tenho colegas, né? Nós temos aqui, falando eu propriamente, né? Tenho um ministério pastoral. E os que estão aí assistindo vão confirmar isso como testemunho de verdade. Em momentos de decisões a nível da igreja, eu procuro eles para junto decidirmos a nova etapa, ou a caminhada, ou as decisões, sem destruir a estrutura da igreja. Então ouço um aqui, um concorda e tal, e eles ali vão me aparelhando com outros links ou outras informações, que então ali em Deus a gente toma uma decisão correta. Então bastante atenção, bastante cuidado. Se não houver sábia direção, você está fadado a sucumbir, está fadado a cair e terá consequências muito graves. Meu amigo Luan, por favor. Meus irmãos, eu quero ler um versículo aqui, Provérbios 15, 22. O presidente leu 11, 14. Eu quero ler 15, 22. Depois eu quero provar biblicamente tudo isso que o nosso pastor presidente disse. Vou provar com mais um texto bíblico, hein? Uma passagem muito conhecida. Provérbios 15, 22. Quando não há conselhos, os planos se dispersam. Mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. De novo, quando não há conselhos, os planos se dispersam, ficam espalhados, não ficam unidos. Mas, havendo muitos conselheiros, homens sábios, eles se firmam. Agora, o nosso pastor presidente disse aqui perfeitamente sobre a questão de com quem estamos tomando conselhos. E aí eu quero ler aqui um texto fantástico, irmãos. 1 Reis 12. 1 Reis 12 é a história do filho de Salomão, Roboão. Quando ele assume o reinado, verso de número 6, 1 Reis 12, 6. Quando ele assume o reinado, ele pensou assim: o que eu vou fazer agora com esse povo? Verso 6. E teve Roboão conselho com os anciãos. Com os anciãos, percebam, que tiveram na presença de Salomão, homens experientes, homens maduros, homens sábios, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando esteve ainda em vida, e diziam: como aconselhais vós que se responda a este povo? Aí no verso 7, eles dão a resposta para ele, eles dão o conselho para ele. Mas olha o verso 8, porém, Roboão deixou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e teve conselho com os jovens. Exoneração. Ele deixou, presidente, de guardar o conselho de anciãos, homens maduros, experientes, sábios, que conviveram com seu pai Salomão, e agora ele foi pedir conselho para quem? Para jovens, imaturos, inexperientes. E o texto diz que eram jovens que tinham
justamente isso que aconteceu. E aí, irmãos, os irmãos vão ver, no capítulo 12 em diante, como foi o reinado de Roboão. Péssimo! Porque o texto diz que ele fez um reinado horrível para o povo. Foi muito ruim. Por quê? Porque em vez de ter guardado os conselhos dos anciãos, não. Ele pegou os conselhos de jovens. E aí voltamos lá atrás. Qual foram os seus critérios? Seus critérios eram critérios superficiais. Ele olhou para os anciãos, homens velhos, ultrapassados, conversa com meu pai, já estão bitolados, não vou seguir o que eles estão falando não. Vou pegar conselho com os jovens, com os mais novos. Olha, vou pegar conselho com os mais tecnológicos. E aí, irmãos, os irmãos viram o que aconteceu. Teve um péssimo reinado. Então é justamente nessa parte que estamos dizendo. É fundamental pegar os conselhos com pessoas, irmãos, sábias. A Bíblia diz, sábio é aquele que ouve. Sábio é aquele que se dá para ouvir outro sábio. Pessoas maduras, experientes. Se não me falha a memória, Paulo, ele fala, presidente, sobre a questão das moças e dos jovens, e ele diz que nós, porque eu também estou nessa, devemos buscar conselhos com os mais experientes, com os anciãos, que já passaram, que têm experiência. Você quer ver um exemplo, irmãos? Eu não sou casado. Eu tenho condições de aconselhar alguém sobre um casamento? Biblicamente, eu posso até falar alguma coisa, mas eu não tenho experiência. Não vai surgir efeito. Agora, se eu fosse casado, se eu tivesse uma experiência no matrimônio, aí sim eu poderia aplicar um conselho. Olha a diferença. Alguém do Ministério da Família, algum casal poderia se aconselhar comigo? Não, porque eu sou um jovem solteiro. Eu não tenho experiência com o matrimônio. Aí, o que tem que se fazer? Buscar conselho com quem já tem experiência. Então, percebam que há um abismo muito grande. É por isso que se tem que buscar conselhos e instruções com pessoas que tenham sabedoria e com pessoas que tenham experiência, que é o que vai fundamentar e abrir a sua visão. Presidente. Amém, amém. Glória a Deus. Muita coisa boa, né? Estava aqui lembrando, uma vez, uns anos atrás, eu lia um livro e eu aprendi bastante com esse livro. E esse livro estava dizendo que a força dos jovens deve ser governada, orientada pela sabedoria dos anciãos. Nunca mais esqueci isso. A força dos jovens precisa ser governada, dirigida, conduzida, canalizada pela sabedoria dos anciãos. Eu lembro quando liderava os jovens da igreja, nessa época eram aí mais de 40 jovens, e uma orientação do nosso bispo, pastor Francisco na época, e ele falava, Luiz, você tem que canalizar a adrenalina desses jovens para a glória de Deus. Outra coisa que eu não esqueci. Então, eu ali como um jovem também, casado, um pouco mais experiente, eu estava lá atrás. Olha, observe bem, quando a Bíblia, ela traduz, ela traz para nós a narrativa, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não menosprezando a história. Quando fala dos patriarcas, pode ver, alguém disse que uma ponte, talvez ela só é vista quando só chega do outro lado. Ninguém olha para trás quando começou essa ponte. Então, o Luan colocou muito bem aqui, ser governado, dirigido, orientado por um ancião. Pela sua experiência, eu ouvi um pastor uma vez na sala de aula, no seminário, falando, e eu vou usar esse termo com todo o respeito, mas para conotar, ele disse que todo pastor novo tem que andar com um pastor velho. Todo pastor novo tem que andar com um pastor velho. E a gente distribui, toda recém-casada tem que andar com uma casada antiga. E assim sucessivamente em todas as áreas da sua vida. Mas a gente aqui volta a dizer, cuidado, quem são essas suas referências. Vamos então à leitura de algumas coisas aqui que os irmãos colocaram para nós. A paixão por um alvo a ser escolhido sempre será de escolhas erradas. Nesse caso,
até a oração é tendenciosa. Era isso aqui que eu estava falando no início. Essa colocação foi do nosso bispo. Olha aqui, eu repito. A paixão por um alvo a ser escolhido sempre será, quer dizer, eu tenho uma paixão por um alvo a ser escolhido, estou apaixonado, eu quero isso aqui. Até as minhas orações será tendenciosa. Irmãos, isso é preocupante. Ai, Jesus! Olha quantas escolhas e decisões temos tomado por essas paixões. Né? Porque, irmãos, quando a gente tem um sábio conselheiro, uma sábia conselheira, nós estamos ali perto de alguém experiente. Porque os mais novos, eles agem no calor da emoção. Agem no calor da emoção. E alguém disse que a emoção cega a razão. Cega a razão. Por causa da paixão exacerbada por aquilo que você quer. E você ora em cima daquilo. O tempo inteiro. Vamos então mais outro comentário. O conselho, nossa irmã Isabela, o conselho precisa estar atrelado, eu gosto dessa palavra, viu, Isabela? O conselho precisa estar atrelado à palavra de Deus. Assim vai gerar fruto para quem fala e para quem ouve. Tá vendo? Glórias a Deus. Vamos ver outro comentário aqui. Novamente o nosso bispo. A Isabela está aí junto com o nosso bispo. O bom conselheiro é aquele que não apresenta interesse nos detalhes da vida pessoal. Opa! Olha aí, irmãos. Mais uma gotinha de sabedoria, Luan. O bom conselheiro é aquele que não apresenta interesse nos detalhes da sua vida pessoal, a não ser o poder, né? Pode contribuir para, né, aquilo que pode contribuir para o sucesso. Então, é o que eu entendi aqui. Quando você vai buscar um conselho em alguém para tomar uma atitude, para fazer uma escolha, e essa pessoa começar a investigar detalhes pessoal, foge. Tem capiroto nesse negócio. Não interessa de que autoridade, cargo, função, quem seja essa pessoa. Foge. Quer saber muito? Não, o que é isso? Isso! Sai, me permita aqui, ó. Sai, que Deus não está nesse negócio não. Tá? Pode estar guardando trunfos para amanhã, todo homem é mau, para amanhã te trazer prejuízos aí. Vamos lá. O evangelista Daniel diz que o jovem Luan é uma bênção, mas isso aí deixa para depois. Glória a Deus. Obrigado aí, Daniel. Vamos então mais um fato aqui, uma narrativa para colaborar, irmãos. Eu quero ler com os irmãos primeira carta de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 21, no verso de número 10. Primeiro livro de Samuel, 21, verso 10. Que diz que Davi foge para Aquis, rei de Gate. Verso 10 diz assim: Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul, e veio Aquis, rei de Gate. Percebam bem que Davi está fugindo de uma situação. Irmão, desculpa. Davi está fugindo de uma situação. Olha onde ele vai parar. Verso 11. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, no seu coração. Isso entrou como uma flecha no coração. Alguém trouxe uma narrativa passada dele, que quando Davi chegava das suas guerras, as mulheres cantavam, e dando a supremacia à pessoa de Davi, por suas conquistas e vitórias, acima do rei. E aí no verso de número 13, diz assim: pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez como se um doido, como de doido, entre suas mãos, e agravatava nas
portas do portal e deixava correr saliva por sua barba. Né? Aí continua a narrativa, aí termina então dizendo lá o rei, né? Falta-me a mim doidos para que trouxesse esse que faz doidice diante de mim? Perdão, irmãos. Há de se entrar na minha casa? Perdão, irmãos. Então, dá um pigarro aqui. Então, nesse momento, Davi, fugindo do rei Saul, vai cair na seara dos filisteus, na terra dos filisteus. Alguém vê, reconhece, denuncia e leva ele à presença do rei. Ao chegar lá, Davi já com seu coração, né, atacou o seu coração, aquela denúncia. Imagina, ele estava no desespero, aflito. E quando ele é levado à presença do rei, ele começa a simular. Deixou a barba, né, crescida, começou a deixar a saliva escorrer pela barba e deu uma de maluco para sair daquela situação. E o rei então disse, para tanto maluco, tanta gente doida no reino, tu me traz mais um? Já não basta os que tem aqui, mais ou menos isso. O que eu quero tirar desse texto, irmãos? Muitas vezes as pessoas estão tomando decisões erradas, fazendo escolhas erradas, porque já está fugindo lá de trás de alguma situação. Davi, fugindo do rei, problema com o rei, sendo perseguido, tomou uma atitude de entrar na casa do seu principal inimigo, os filisteus. Eu gostaria muito que você refletisse sobre o seu momento hoje. Quanta gente, talvez, nessa época que está se vivendo, que estamos vivendo de pandemia, aflito, foge daqui, corre dali, entra aqui. Talvez tem pessoas que estejam entrando em negociações de dinheiros ilícitos, talvez, pegando ajuda de quem não pode, de quem a Bíblia diz que não vai ser legal para você. Talvez muitos estão entregando a sua vida em negociações também que não vai. Saindo, fugindo de uma situação, acaba entrando em empréstimos, acaba tomando outras decisões e depois vai querer dar uma de maluco. Depois, me desculpa, irmãos, vai querer dar uma de doido. Mas tem consequências. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Eu precisava pontuar, Luan, essa questão para os irmãos. Estamos recebendo várias informações, luz, entendimento. Deus está dando para nós sabedoria, mas a gente não pode deixar de falar essa outra questão. Eu quero terminar essa minha fala para voltar para o Luan novamente, para a gente já fechar essa noite. Eu lembro de Moisés, eu lembro de Josué, que andava com o veterano Moisés. Eu lembro de Eliseu, que andava com o veterano Elias. Toda vez que alguém mais novo, que alguém anda... Você lembra aquela vez que quando o povo clamou para Moisés falar com Deus, com medo de Deus? Vai, Senhor meu, vai tu, Moisés, e fala com Deus. Porque temia Moisés, era um homem que estava assim com Deus. Né? Você lembra lá no registro do livro de Atos, quando os apóstolos estavam reunidos, as pessoas respeitavam, se achavam dignos. Aqueles homens eram dignos porque carregavam a presença de Deus. Então, eu deixo isso aqui. Não tome atitude nos seus momentos aflitivos, de desespero, de insegurança. Procure alguém cheio de Deus. Procure alguém que já está numa caminhada já há algum tempo para orientar a sua vida. O conselheiro, ele deve ser uma pessoa ligada a você e com responsabilidade, com a ética, com respeito, responsabilidade até com a sua vida. Davi foge de Saul e cai na seara dos seus inimigos. Naquela situação, até encontrou misericórdia de Deus. Bom será
se a gente sempre encontrar a misericórdia de Deus. Mas vamos fazer o que é certo, fazer a escolha certa. Luan, então, para dar essa consideração final e a gente concluir. Meus irmãos, quero continuar em Davi. Eu quero continuar em Davi porque Davi é um personagem que nos dá uma gama de informações, né, sobre essa questão de fazermos as escolhas certas, né, e das decisões. Eu quero ler aqui, quero lembrar os irmãos os acontecimentos de Davi, segundo Samuel 11. O texto diz que todo ano os reis saíam para a guerra. Só que teve um ano aqui, que foi nesse ano, do capítulo 11, que Davi escolheu, Davi decidiu não ir para esta guerra, mas ele era um guerreiro. E toda vez que Davi ia, ele consultava o Senhor. Ele não consulta o Senhor. O texto diz que Davi fica em casa no seu palácio. Seu exército vai para a guerra. E o texto diz no capítulo 11, que certo dia, numa tarde, ele vai para o terraço. E lá no terraço ele vê uma mulher, seminua, Betseba, cobiça. E aí os irmãos conhecem a história. Ele coabita com ela, tem filho. E os irmãos conhecem a história que a espada do Senhor cravou dentro do lar de Davi e coisas horrendas aconteceram. Porque Davi, ele tomou a decisão errada. Por que ele não foi para a guerra? Porque ele não escolheu ir. E foi o que aconteceu. E isso aqui está, irmãos, como registro para que nós não cometemos o erro que Davi cometeu. Os irmãos podem perceber que o Senhor Deus é perfeito porque ele faz questão de registrar até os erros dos personagens. Os erros dos personagens bíblicos estão registrados aqui. De Davi, então, tudo. A Bíblia poderia focar apenas que ele foi um bom pastor, que ele foi um bom rei e por aí acabou. Mas faz questão de mencionar os detalhes das suas decisões e das suas escolhas e dos resultados dela para que nós também não cometemos. Para que nós também possamos colocar em prática o que estamos estudando desde o início. Sermos conduzidos pelo Senhor, sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus na sua direção, para tomarmos as escolhas certas. Então Davi é um exemplo para nós sobre essa questão de decisões e de escolhas também. E para encerrar minha fala também aqui nessa parte, os irmãos também podem conferir no segundo livro dos Reis. Os irmãos podem pegar o segundo livro dos Reis, no capítulo 18, 21 em diante. Os irmãos vão ver uma coisa muito interessante que eu achei fenomenal e tive que anotar para compartilhar com vocês. Percebam que em segundo Reis 18, nós temos o rei Ezequias. Os irmãos conhecem a história do rei Ezequias, que foi aquele rei que foi o grande rei em Judá, que foi aquele rei que recebeu a profecia de que ele teria que colocar a casa dele em ordem, que ele iria morrer, mas ele orou ao Senhor e Deus conduziu 15 anos para ele de vida. Pois bem, o rei Ezequias foi filho de Acais. O rei Acais, a Bíblia diz que ele fez o que era mal perante aos olhos do Senhor. Mas só que o rei Ezequias, que foi o filho dele, fez ao inverso. Ele escolheu fazer o inverso do seu pai. Enquanto o seu pai fazia o que era mal perante aos olhos do Senhor, ele fez justamente ao inverso. Ele fez o que era bom perante aos olhos do Senhor. E continuando, em 2 Reis 21, aí nasceu o seu filho, Manassés, que fez o que era mal perante aos olhos do Senhor. Porém, veio o seu outro filho, Amon, que fez também o que era mal perante aos olhos do Senhor. Mas aí, em 2 Reis 21, nasce o rei Josias, que fez o que era bom perante aos olhos do Senhor. Cada um teve suas escolhas. Um escolheu fazer o que era coisa errada. Um escolheu fazer o que era mal. Mas o outro escolheu o que era bom. Percebam, eram da mesma família, a mesma descendência. O rei Ezequias, não. O meu pai Acais fez o que era mal. Eu não vou cometer esse erro. Eu não vou escolher fazer o que ele fez. Eu vou fazer o certo. E aí os irmãos vão pegando toda a geração, a genealogia, uma coisa muito interessante. Porque um fez o que era mal, mas o outro fez o que era bom. Isso é muito sensacional. Então, e tendo como exemplo também aqui, para encerrar, Salomão. Salomão, irmãos, iniciou o seu reinado perfeito.
O seu pai, antes de morrer, em 1 Reis, nos capítulos iniciais, Davi chama Salomão e fala assim, meu filho, olha só, siga o Senhor, sirva ao Senhor, siga a Deus, seja homem, busque sabedoria. Quando Davi morre, Salomão pede a Deus sabedoria ao Senhor. O seu reinado nos anos iniciais foi fantástico. Porém, como foi o final dele? Salomão agora abandona o Senhor e agora começa a servir a outros deuses. E se não me falha a memória, foi Salomão, que foi a partir de Salomão que começou o culto a Moloque. Quando pegavam crianças para colocar no fogo para sacrificar. Salomão fez isso. Escolha dele, irmãos. Presidente. Amém. Vamos então, queridos, concluir mais uma vez essa reflexão sobre tomar a atitude certa, ter as escolhas certas. Eu quero aqui dar o fechamento, vamos fazer a oração final. Eu tenho aqui mais uma participação. A Isabela novamente, ela disse que Aitofel era conselheiro de Davi e após um problema familiar, pois este era avô de Betseba, se aliou a Absalão, que você comentou, né? Sim. Se aliou a Absalão e dava conselhos para destruir Davi. Ele conhecia a vida e a rotina de Davi. Vemos isso. Conhecia a rotina de Davi. Vemos isso em Salmo 55. Precisamos ter cuidado com os nossos conselheiros, pois o mesmo pode usar a nossa história para nos prejudicar. Eu quero aqui complementar também o cuidado de pessoas que são norteadas por profecias. Pessoas que vão buscar profecias para tomar decisões, né? Essa frase, e eu falo isso dentro desse contexto, com todo respeito aos dons espirituais, que eu creio em todos os dons espirituais. Mas o discernimento não pode ficar de lado. Temos que usar o discernimento. Eu acredito que essa é a arma principal do cristão. Discernimento de espíritos. Cuidado com esses espíritos de profecia. A maior profecia está aqui, ó, na palavra do nosso Deus. Então, eis que eu te digo, faz isso. Olha, eu já acompanhei, orientando, já vi, pronto. Pessoas desfazendo casamentos de mais de 15, 20 anos. Porque recebeu uma profecia de que era de Deus, casou por medo. Tomou essa decisão porque levantou-se um profeta, uma profetisa, e disse que era assim. Vemos muita gente tomar decisões de sair das suas igrejas porque o profeta diz que acabou o seu tempo. Mas a paixão inflamada do coração por aquilo, por conseguir aquilo, não conseguiu onde Deus te colocou, e você vai tomar essa decisão errada. Então, aqui a nossa irmã colocou muito bem aqui, né? Aitofel conhecia a rotina de Davi, sabia os pontos fracos. Cuidado, irmãos, cuidado. Nessa noite o Espírito de Deus traz luz para nós. A maior profecia é a palavra, o maior conselheiro é a palavra de Deus para as nossas vidas. Bom, mais um último aqui, ao perceber que fizemos uma escolha errada, temos que atentar para 3 coisas. Primeiro, atalhos não consertam caminhos tortos. Meu Deus. Isso aqui está a parte B do texto. Caminhos, no plural, caminhos de morte. Atalhos não consertam caminhos tortos. Transferir a culpa não muda resultado. O evangelista Daniel colocou aqui a síndrome adâmica, a síndrome do Éden. Então veja aí, atalhos não consertam caminhos tortos, transferir a culpa não muda o resultado, e por fim, 3, né, quem concorda comigo erra junto. Eita, meu Deus do céu. Quem concorda comigo erra junto. Tá aí, esse é o nosso tema. E eu vou concluir, não poderia estar... Irmão, domingo de manhã vamos continuar falando sobre a fé,
mas numa visão dentro do reino de Deus. Eu não poderia deixar de falar de fé hoje. Eu quero concluir lembrando de um texto que se encontra na Epístola de Tiago, no capítulo de número 1, no verso de número 2 e 3, que diz assim, ó, meus irmãos, Tiago 1, 2, capítulo 1, verso 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz, olha o que a fé em Deus gera, produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A fé, irmãos, eu fiz uma anotação aqui, a fé ela é um instrumento de sobrevivência. Ela vê Deus trabalhando. A fé, você já viu a pessoa que tem fé, como ela sobrevive? Estou falando de viver, não, sobrevive. Alguém disse, né, conjecturando, eu já falei isso, quando a gente já falava sobre fé, alguém disse que aquela telha que Jó raspava, se coçava, era a fé. Sobrevivência. A fé é um instrumento de sobrevivência. Ela vê Deus trabalhando. Também dá paciência, é o que o texto que nós lemos. Ela dá paciência para confiar em Deus. A fé dá luz ao impossível. Dá luz ao impossível. E a gente pode perceber também que a fé age como dor. Tem hora que a fé dói, irmãos. Tem horas que a nossa fé dói e dói muito. Ter paciência. Tem que esperar. Todo mundo diz, faz. Você não posso. Deus não falou comigo ainda. Mas alguém falou, não. A palavra não revelou nada para dói. Tem que esperar para tomar a decisão certa. Dói. Mas essa dor não é para matar, irmãos. Quem é mamãe aí deve estar... vai confirmar isso. Quem é mamãe vai confirmar isso. Dor de parto. Dor de parto, irmãos. Olha, eu tenho 2 filhas, o que eu passei perto da minha esposa... Eu vi o que era. Vai de carro, volta, dor, geme, a noite toda. Mas não é para matar. A dor de parto, a dor de luz. Então a fé, ela gera paciência, gera perseverança, para você não tomar uma atitude errada. E quando você, nessa fé, que tenha paciência, olha, Davi falou isso, esperei com paciência no Senhor. E aí ele atentou para mim, ouviu o meu clamor. Aguarda. Já vai aquele cântico, espera só mais um pouquinho. Não tome atitudes precipitadas. Não faça escolhas pela estética, pelo que teus olhos carnais estão vendo. Aguarde no Senhor. Espera. A fé é um instrumento de sobrevivência. Quem tem fé sabe esperar sim no Senhor. E com certeza, quando a poeira baixar, vai tomar a decisão correta e vai ver que no meio da porta certa e segura tinha várias outras portas de morte. Vários outros caminhos de morte. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado aos irmãos que participaram. Obrigado você que é amigo nosso no Facebook. Os irmãos da IMO, parece que Seropédica, interagiram aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês. Tá? Imob, né, Solange, isso. Muito obrigado pela vida de todos vocês. Tá? Que Deus abençoe. Tá? Domingo novamente estaremos eu, Luan, pastor Marcos Web, falando de uma fé, da fé em Deus, mas uma fé como ela funciona dentro do reino do nosso Deus. E aí a gente vai ver para a semana o que a gente pode trazer de um novo tema para os irmãos. Um beijo no coração de todos vocês, muita saudade. Vamos manter a nossa decisão de continuar não abrindo o templo para não colocar em risco a saúde de ninguém, não trazer constrangimento, e acabar tomando uma atitude que mais lá na frente pode ser caminhos desastrosos para a nossa reputação a nível de igreja.
Tá? Que Deus abençoe, estaremos orando. Obrigado, Luan, mais uma vez. O Luan sempre está participando, né, pela sua disponibilidade. Por isso está sendo repetitivo as mesmas pessoas. Eu quero aqui respeitar e honrar e preservar os outros pastores, os outros presbíteros, né, por não poderem estar. Mas eles estão aí interagindo comigo, à disposição. Eu não quero colocar ninguém em risco. Um beijo mais uma vez em todos vocês. Eu quero orar para abençoar a sua vida. Deus é contigo, Deus vai te guardar, Deus continua te abençoando. Deus existe, Ele está olhando para você. Não esqueça disso. Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa noite, por essa live. Obrigado, Deus, pela vida da missionária Solange, que mais uma vez abriu mão do seu conforto para estar aqui. Ó Deus, para ser um instrumento vivo nas tuas mãos. Abençoa o teu filho, o teu servo Luan. Ó Deus, que tu possa aparelhar ele com sabedoria, discernimento, dando a ele a tua graça. Guarda a minha vida também, aos irmãos que participaram, todo o arraial. Abençoa os nossos governantes, as autoridades constituídas desse país, desde essas autoridades, ó Deus, até aquele que mora debaixo de um viaduto, na sarjeta. Senhor, tem misericórdia. Aqueles que estão sendo agora afligidos pelas portas que se fecharam, aqueles que estão pensando em tomar uma atitude errada, que sejam paralisadas as obras do inferno nessa hora na vida de todas essas pessoas. Muito obrigado, mais uma vez, abençoa o teu povo. Assim nós oramos a Ti, muito satisfeitos, que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, reunidos aqui e na face da terra. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. O segredo da nossa vitória está na força da nossa união. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Tudo posso naquele que me fortalece. E o sangue de Jesus nos garante a vitória. Deus abençoe a sua vida.